Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre o celibato dos padres. Acredito que vai ser um tema que vai aguçar o apetite para as pessoas ouvirem falar sobre o celibato dos padres e eu vou-vos explicar porque é que a Igreja, desde há muito tempo e ao longo dos séculos, sempre pediu aos seus padres e à sua hierarquia que vivessem de uma forma celibatária. O celibato nos padres e na Igreja. Este é um tema que gera sempre um bocadinho de debate e discussão, sobretudo nos meios de comunicação social, e a razão é muito simples. É porque as explicações que na realidade são dadas, as pessoas percebem que falta ali qualquer coisa de autenticidade. E então, como as respostas que são dadas não correspondem, digamos, àquilo que as pessoas sentem e sabem, então elas insistem a ver se de alguma forma sai uma resposta de autenticidade. Porque é que na Igreja as pessoas estão ligadas à sua parte institucional, sejam padres, bispos, cardeais e o Papa, têm que viver de uma forma celibatária. É claro que uma das razões dessa insistência tem a ver com o testemunho. Nós sabemos que na história houve vários acontecimentos, mesmo na hierarquia da Igreja, até com papas, em que eles não foram testemunho dessa vida de celibato. E é por isso que a questão existe. Por outro lado, existem vários casos, na atualidade, de pessoas que chegaram a padre, entretanto tiveram que desistir devido à sua opção de querer constituir uma família, gostar de alguém e ter uma relação com uma pessoa. E claro que as pessoas questionam se ele deve abandonar as suas funções de padre por causa dessa situação. E acham que isso, por vezes, é um contra-testemunho, quando a comunidade sabe que o padre não é celibatário, portanto já não quer o padre naquela comunidade, mas existem também situações em que o padre assume que não é celibatário, mas a comunidade diz não, mas ele é bom e a gente quer que ele continue à frente da nossa comunidade. Portanto, existem estas duas experiências. Eu vou já dizer-vos que vou dividir isto em dois vídeos, porque senão ficava muito comprido. Neste vídeo eu vou falar só da parte histórica e de como é que a Igreja chegou à decisão, porque é que teve que impor aos seus padres e à sua hierarquia viverem o celibato. Num outro vídeo eu vou explicar a parte mais espiritual e a teologia que se criou à volta do celibato. E porquê é que eu tenho que fazer essa diferença? Porque elas vão acontecer em tempos históricos diferentes. Desde a Antiguidade, a questão do celibato foi colocada aos apóstolos e, portanto, até à decisão final do Concílio de Trento, que o padre tem que viver como celibatário, são muitos séculos. E há, obviamente, uma experiência da Igreja nessas decisões. Mas a espiritualidade e a teologia do celibato, ela só vai aparecer praticamente nos finais do século XVIII e do século XIX. A Igreja nunca se preocupou em explicar e justificar teologicamente e espiritualmente porque é que exigia aos seus padres e bispos viverem como celibatários. E para eu não estar a falar de uma coisa histórica e depois passar para uma coisa espiritual, eu vou dividir isso em dois vídeos, está bem? Então vamos lá à parte do celibato histórico. Desde o início da Igreja, as primeiras comunidades sentem este problema. A pessoa que está à frente da comunidade deve ou não ser casada? Aliás, essa pergunta foi colocada ao São Paulo e o São Paulo, numa das suas cartas, respondeu de uma forma simples. Quem está à frente da comunidade e é casado deve manter essa situação e, portanto, se tem filhos, se tem mulher, há um nível de responsabilidade que ele tem que assumir e deve continuar. Se a pessoa que for escolhida para estar à frente da comunidade não for casada, de preferência, deve manter essa situação.
Esta foi a resposta do São Paulo. O facto de uma pessoa ser casada ou não, isso influenciava a escolha do líder da comunidade? Não, meus amigos. No início, a pessoa era escolhida pela sua competência, vamos assim dizer, ou se ela reunia as condições que para a comunidade ela era a melhor pessoa. Também do ponto de vista formal, digamos, ele tinha que animar a comunidade. Não lhe era exigido no seu dia-a-dia uma responsabilidade de constante preocupação com a comunidade. Portanto, ele tinha que animar as celebrações, a parte logística da comunidade era assumida pelo diácono e, portanto, o padre ou o presbítero, na realidade, tinha que se preocupar em transmitir autenticamente a mensagem de Jesus. E isso não o impedia de assumir as suas funções de pai de família, marido e trabalhar para o sustento da casa. A situação começa a ficar mais complicada à medida que a Igreja começa a crescer. E o nível de responsabilidade que começa a ser pedido aos padres vai exigir deles mais tempo e mais disponibilidade para a comunidade. E então aqui começou a entrar um certo contra-testemunho, que é, ele trabalha, ele tem família, como é que é? Ele vai dedicar o tempo à sua família, vai amar a sua família, ou vai dedicar-se à comunidade e vai amar a comunidade? E aqui começa a ser sério a situação de viver sem estar comprometido com uma mulher, com filhos e com um emprego. Quando a Igreja se torna a religião oficial do Império, primeiro aparecem as ordens religiosas monásticas. São pessoas que, por natureza, abdicam de uma família. Portanto, querem sair da cidade, querem ir para um lugar isolado e, portanto, viver num estilo de vida em oração constante, em contacto com Deus e com a comunidade de monges onde ele habitava. Isso praticamente tornou impossível ele tomar a decisão de levar a mulher e os filhos atrás dele. Isso não era opção e não se esqueçam que estas ordens religiosas, elas primeiro escreviam uma regra e viviam segundo esse regulamento. E nesse regulamento estava lá escrito que eles não podiam casar e, portanto, não podiam viver com uma mulher, ter filhos, uma família. A vida nos mosteiros e nas abadias era dedicada a Deus e à comunidade e não havia espaço para a pessoa sonhar em ter uma família. Mas no espaço urbano a coisa era diferente. Eu já expliquei num vídeo na evolução dos padres que durante vários séculos os padres não tiveram formação, eram padres que eram escolhidos pelo bispo e que muitas vezes sofreram influências das famílias nobres mais importantes, como o segundo, o terceiro, o quarto filho da família. Não ia ficar com nada da herança, então eles tinham que arranjar uma forma de sobreviver. E a carreira eclesiástica deu-lhes essa oportunidade. Então muitos deles eram nomeados padres. Mas atenção, esses padres vão ser pessoas que nasceram em famílias nobres, viviam em cortes e, portanto, nunca lhes vai ser proposto viver uma vida de celibatário. E vai começar aqui uma espécie de contra-testemunho. Na realidade, eles eram padres, mas depois, na sua vida pública e social, eles assumiam que viviam com mulheres e, inclusive, tinham filhos. Por muito estranho que possam achar, nós não temos muitos documentos a falarem de um contra-testemunho destes padres, porque não estava estabelecido que tinha que ser assim. Não se tratava de fechar os olhos, era assim que funcionava. Vai acontecer que, em muitos casos, uma mensagem de amor que teríamos que transmitir, ela não era correspondida na vida social e na vida pública. E então nós temos alguns testemunhos disso. Mas o maior problema da Igreja não vai ser bem esse. Quando a Igreja começa a ter posses, começa a ter terras e começa a ter um poder temporal, há aqui uma parte jurídica muito complicada de resolver, que é, se eu nomeio uma pessoa para padre, mas que não vive o celibato, e portanto ele vai casar, ele vai ter uma mulher e vai ter filhos. E enquanto padre, ele é responsável por uma terra, por uma região, por uma comunidade. E isso tem bens, tem terrenos, tem coisas que vão estar em nome dele. O que é que acontece quando o padre morria?
a herança daquilo que ele adquiriu enquanto padre passava para o seu filho e não para a Igreja. E aqui temos um problema muito grande. Já na época feudal e medieval, em que isto era muito sério, o controle do território, a Igreja começa a perceber que perde terrenos, perde bens e perde algumas coisas que antes eram da Igreja e deixaram de ser, para estas pessoas que eram filhos dos padres. E aqui começa um problema muito sério, até que a Igreja vai ter que regular esta situação. Então, a primeira decisão, antes de uma decisão oficial do celibato, foi que os padres podiam até ter filhos, podiam até ter mulher, mas publicamente não os podiam assumir. Isto já é um pequeno avanço, porque no momento em que o padre saísse daquela região ou morresse, ele, como não podia ter assumido publicamente que tinha mulher e tinha filhos, mesmo que toda a gente soubesse, então ele não podia passar para eles a sua herança. Portanto, todos os seus bens ficavam na Igreja. Mas mesmo assim, fora o contra-testemunho que isso era, digamos, a Igreja percebeu que não tinha resolvido totalmente a situação. Então ela vai assumir, através do Concílio de Trento, que no futuro, todos os futuros padres têm que viver o voto do celibato. E a ideia era mesmo essa. Quem fosse para padre, assumir aquela condição de vida e não poder casar, não poder ter mulher e não poder ter filhos. Isso teria resolvido a situação se o acesso que a Igreja deu à possibilidade de ser padre também se alterasse. Como isso não se alterou, o que acabou por acontecer na história da Igreja foi 2 vezes pior. Ou seja, havia um regulamento que dizia: tu não podes ter mulher, nem podes ter filhos. Mas como ele era uma pessoa que muitas vezes vinha de classes nobres e, digamos, esse tipo de vida nem sequer se punha em cima da mesa, ele acabava por ser um contra-testemunho. Ele ia para o seminário, fazia a sua formação, enquanto lá andava, digamos, abdicava um bocadinho desse estilo de vida, mas depois, no momento em que era nomeado padre e ia para uma paróquia, mais tarde ou mais cedo, ele acabava por ter a sua mulher e ter os seus filhos. Às vezes, toda a comunidade sabia, a única coisa é que não se assumia publicamente que os filhos eram dele. E isto vai se prolongar por vários séculos. Foi uma coisa que a Igreja nunca controlou, na realidade. E, meus amigos, ainda hoje é um problema que a Igreja não controla totalmente. Hoje em dia, quando se pede a uma pessoa que vá para o seminário, é dito logo à partida: olha, isto aqui tu não podes casar. E não é só uma questão de não casar, portanto, não deves ter relações com uma mulher. Portanto, deves viver de uma forma celibatária. E ele assume isso. E muitas vezes, quando ele vai para a paróquia como pároco, ele procura se defender à sua maneira, ele tenta viver dessa maneira. Mas se porventura acontecer que ele se apaixona por uma mulher e acaba por, digamos, viver uma vida em conjunto, inclusive ter filhos, isso implica imediatamente ele abdicar do sacerdócio, ou abdicar de ser padre. Hoje em dia o que acontece na prática é que ele comunica à Igreja essa situação e a Igreja acaba por aceitar e diz que a partir de agora ele não pode mais ser padre ou exercer as funções de um padre. E, meus amigos, eu só estou a falar deste problema do celibato aqui num contexto europeu histórico, ocidental. Porque se nós formos falar quando a Igreja chegou aos 4 cantos do mundo e evangelizou, em África, na Ásia, na América Latina, ou seja, chegar lá, criar as fundações de novas comunidades, formar novos padres, num contexto cultural em que não se assumem esta forma de vida e estes valores, isto vira complicado. E durante séculos, a Igreja viveu com alguns problemas de muitos padres que vieram destas realidades ou destas regiões do planeta. Portanto, isto não é um problema exclusivo aqui da Europa. Aqui, juridicamente, foi um problema, mas quando o Evangelho chegou às outras partes do mundo, foi culturalmente também um problema. Pedir às pessoas que queriam ser padres viverem de uma forma celibatária, eles ficaram assim: como? Mas é obrigatório isso? E isso tem sido um problema, ainda hoje, em muitas regiões do mundo. É evidente que hoje as pessoas põem a questão do celibato mais numa perspectiva de sobrevivência da própria instituição Igreja. É que cada vez
temos menos padres? Porque a gente olha para o padre muitas vezes como uma função e uma profissão e não como uma vocação. E então achamos que pelo facto de eles não poderem casar, que isso é uma limitação vocacional. Ou seja, há muitos jovens que não vão para padres porque não podem casar. Ou seja, o verdadeiro problema está mais no contra-testemunho. Ou seja, quando uma pessoa que foi para lá, formar-se para padre, e que achamos nós que tomou a decisão de uma forma idónea, portanto eles não são ordenados com 15 ou 16 anos, eles são ordenados com 25, 26 anos. E nós pensamos que eles estão a tomar uma decisão para a vida, porque se vão entregar totalmente a uma causa e dar testemunho de uma mensagem e de uma instituição, e depois a determinada altura eles assumem que não fazem isso, então isso é um contra-testemunho. Ou seja, as pessoas na realidade vão para lá, mas elas acabam por não estar totalmente disponíveis para se entregarem, digamos, a essa missão. E a primeira coisa que as pessoas avaliam logo é: eu exercia a profissão, mas ele nunca teve a vocação. E esse é o verdadeiro contra-testemunho que essa situação provoca na sociedade hoje em dia. E olhem, meus amigos, o que eu queria neste vídeo era explicar-vos, assim, de uma forma mais organizacional da Igreja e, digamos, mais prática do que é viver o celibato. E, obviamente, toda a história que vem por detrás. E a minha avaliação é muito simples. Ou seja, dentro da Igreja, desde o início, houve esta preocupação por uma questão, digamos, de organização até interior. Ou seja, eles falavam que era preferível a pessoa viver num estado celibatário para estar mais disponível para o seu trabalho e para a sua vocação. A determinada altura, a própria organização da Igreja, digamos, descontrolou a nomeação dos padres e descontrolou também o testemunho que eles davam da vocação de ser padre. E em muitas situações foi mais uma gestão da organização e dos interesses do que propriamente uma intenção espiritual. Claro que, quando chegamos a uma situação em que o testemunho é de tal maneira mau, a Igreja parou e pensou: bom, há aqui qualquer coisa que a gente não está a fazer bem. E então começou a tentar perceber como é que espiritualmente e até teologicamente faz sentido fazer a opção de vida pelo celibato. E isso é muito recente, meus amigos. Isso só acontece já nos últimos séculos da Igreja. Eu vou falar disso de outro vídeo, mas é bom vocês perceberem que hoje o celibato da Igreja, tal como ele é explicado, ele é fruto de um pensamento, é fruto de uma reflexão, mas essa reflexão acabou por acontecer por causa do contra-testemunho que ao longo da história os padres deram sobre a vida do celibato. E não interpretem isto como uma maldade da minha parte. Eu não estou, na verdade, a fazer uma grande crítica à Igreja. Muitas vezes a Igreja tem que fazer esse trabalho. Ou seja, ela pensa que está a fazer uma coisa boa, mas de repente toma decisões em que a coisa não correu bem, não caminhou pelo caminho que ela queria, e a determinada altura tem que parar, fazer uma reflexão, pensar e decidir: ok, se queremos continuar fiéis a nós próprios, fiéis a Jesus, então vamos tomar estas opções e propor às pessoas este modo de viver para estarem mais próximas do que é o chamamento de Jesus. Está bem? Eu sinceramente acho que é muito mais bonito explicar a um jovem que quer ir para o seminário e que vai ter que viver o celibato e explicar uma razão teológica, uma razão espiritual, uma forma de ele perceber o mundo que vai enfrentar e, digamos, a sua vocação. Ela vai estar muito mais bem fundamentada do que estar-lhe a dizer: olha, vais ter que viver o celibato. E ele pergunta: mas porquê? Porque sim, senão não podes ser padre. E não lhe é dada nenhuma razão ou explicação porque ele vai ter que seguir esse modo de vida. Eu acho que assim é mais interessante e mais bonito. Está bem? E olhem, espero que tenham gostado. A gente vai se encontrar aqui no próximo vídeo. Já sabem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal e até lá, tudo de bom com vocês.